Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudando a todos e a todas mais uma das minhas reflexões. E hoje eu gostaria de falar sobre ancestralidade e hereditariedade, ou as heranças culturais, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da ancestralidade biológica, genética, social e política. Eu acho que as heranças culturais, os costumes, as tradições, a forma de se pensar, nós também herdamos. Há uma herança, que é passada de gerações em gerações. E sempre essas heranças é que vai moldar novas sociedades, ou seja, novas civilizações. Então nós sabemos que o escravismo, o feudalismo, a burguesia, as monarquias, o liberalismo, o capitalismo, são processos históricos de mudança, de alternância de regime, de organização social, de contratos sociais, que sempre foi promovido pela classe dominante. É bom que se diga, de passagem, que se diga que essas mudanças que ocorreram, essas revoluções que ocorreram, mudanças de realidades sociais que ocorreram no mundo, no Ocidente, sempre foi por conta da classe dominante. Sempre a classe dominante é que vai ditar as novas regras de organização social e política. Se deu isso no Iluminismo, com o novo contrato social. E essa realidade ela está colocada até hoje, no domínio da concepção e do pensamento liberal, cuja retórica é a liberdade, igualdade e fraternidade, mas isso é só na teoria, porque na prática isso não acontece. Infelizmente isso não acontece. E mais que essas heranças, herdamos também a concepção, a mentalidade, a maneira de pensarmos o mundo, a maneira de nos vermos no mundo, na maneira que nós nos posicionamos no mundo, na maneira que nós nos relacionamos com as pessoas. E esse pensamento, ou o pensamento de relação de classe, de domínio, de poder, de controle, sempre foi baseado na concepção da capacidade de produção, na capacidade de administração, na capacidade, no mérito, na meritocracia que se fala tanto. Ou seja, você pode mudar a sua realidade social a partir da tua capacidade, a partir dos teus méritos. Isso sempre foi uma falácia, de uma certa forma, do pensamento liberal. E aí como que eu vou pensar isso, essa realidade, porque muda a maneira de se agir, mas a essência é a mesma. Então, esses regimes aqui eu citei, eles carregam em seu DNA o mesmo DNA, que é o DNA do controle da exploração do homem pelo homem. Isso não mudou. Do escravismo, do feudalismo, da burguesia, todo sempre foi uma classe dominando uma outra classe socialmente falando. Infelizmente essa é uma realidade, cuja a essência é a capacidade individual, a capacidade de empreender, de fazer. Os senhores engenheiros eram pessoas com muita capacidade de empreendimento, tanto que foram à África, pegou milhares e milhares de homens negros e negras, destruíram famílias, comunidades, porque eles eram homens empreendedores, eles precisavam desenvolver, era em nome do progresso. Isso se deu historicamente e continua se dando também. Então as pessoas pouco param para pensar sobre isso, até porque são empurrados, a mídia, enfim, toda a produção cultural, ideológica, dominante, domina as mídias, então tem o controle das pessoas. As pessoas vivem sob o controle, e aí todo mundo vive numa luta insana, maluca, desesperada para poder vencer na vida, para poder ser um banqueiro, para poder ser um grande empresário, uma pessoa muito bem sucedida. E não sabe que a riqueza material é geradora da pobreza material, da pobreza material e social.
Se você fica milionário, esse dinheiro que você começa a acumular, ele vem de algum lugar. O dinheiro não cai do céu, mesmo que você trabalhe, né? Porque se fosse assim, todos os trabalhadores seriam ricos, teriam muito dinheiro, mas a lógica não está colocada dessa forma. Há exploração, por isso que o salário é determinado pela classe dominante, o seu salário, o que você ganha. Se você é autônomo é outra coisa, mas mesmo assim as dificuldades são as mesmas. Então temos que pensar sobre isso. A revolução social e cultural é uma reforma do pensamento, uma revolução do pensamento. Do contrário, nós vamos continuar sendo dominados e manipulados.